Você acredita que a oração pode salvar vidas? Quero a sua resposta seja positiva ou seja cética. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre esse assunto e eu acho que você pode se surpreender. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara e eu tenho feito traduções livres desta obra fantástica chamada Chicken Soup for the Christian Soul, ou em português, Canja de Galinha para a Alma Cristã. Infelizmente, o livro não foi traduzido para o português, então o jeito que eu encontrei de poder compartilhar com vocês algumas das preciosidades que tem aqui dentro foi fazendo essas traduções livres e lendo-as para vocês. O texto de hoje se chama Orar é Fundamental. O autor é anônimo, então eu presumo que tenha sido alguém que ouviu de outra pessoa, por isso a história é razoavelmente resumida, mas eu acredito que ela seja verídica, assim como muitas outras histórias são declaradamente verídicas aqui na coletânea. E eu acho que vocês vão gostar. Depois eu vou contar alguns testemunhos que eu tenho da minha experiência de vida mesmo. Então, comecemos. Orar é fundamental. Um missionário estava atuando como médico em um pequeno hospital de campanha na África. Periodicamente, ele precisava atravessar uma selva de bicicleta para chegar na cidade vizinha em busca de suprimentos. Era uma viagem de 2 dias, então ele precisava acampar à noite. Ele havia feito esse trajeto várias vezes sem incidentes. Um dia, entretanto, ele chegou ao seu destino e viu 2 homens brigando. Um estava seriamente ferido, então ele tratou dele, deu seu testemunho de fé e seguiu o caminho. Chegando na cidade novamente, várias semanas depois, ele foi abordado pelo homem a quem havia tratado anteriormente. Eu sei que você carrega dinheiro e medicamentos, o homem disse ao missionário. Alguns amigos e eu te seguimos na selva na noite em que cuidou de mim, sabendo que acamparia para passar a noite. Nós esperamos você dormir e planejávamos matá-lo, para pegar seu dinheiro e seus remédios. Quando começamos a entrar no acampamento, vimos que você estava rodeado por 26 guardas armados. Nós éramos apenas 6 e sabíamos que não tínhamos como nos aproximar de você, então fomos embora. Ouvindo isso, o missionário riu e disse: Isso é impossível, eu posso te garantir que eu estava sozinho no acampamento. O jovem insistiu: Não, senhor, eu não fui o único que viu os guardas. Meus amigos também os viram e nós os contamos. Ficamos assustados. Por causa deles, te deixamos em paz. Vários meses depois, o missionário participou de uma apresentação em uma igreja em Michigan, onde ele contou sobre suas experiências na África. Um dos congregados ficou em pé de repente, interrompendo o missionário, e disse algo que surpreendeu a todos. Nós estivemos lá contigo em espírito, disse o homem. O missionário parecia perplexo. O homem continuou. Naquela noite na África, era de manhã aqui. Eu passei na igreja para recolher alguns materiais para uma viagem fora da cidade até outra paróquia. Enquanto colocava as sacolas no porta-malas, senti o Senhor me guiando para orar por você. O apelo foi tão forte que eu chamei os homens na igreja para rezarmos juntos por você. O homem então se virou e disse: Poderiam todos que se reuniram com Deus naquela manhã, por favor, se levantar? Um por um, eles se levantaram. Todos os 26. Esse texto foi enviado por Murray Morman. E quando eu terminei de traduzi-los, me veio uma frase na cabeça. Quando Deus te impelir para orar por alguém, ouça e faça. A gente nunca sabe o quanto isso pode ser importante para a pessoa que veio à sua mente naquele momento. Na minha família tem algumas histórias nesse sentido, eu vou contar a mais recente e depois outras que foram bem impressionantes também. Recentemente eu estava voltando para casa da missa, né? Eu vou sozinha e volto sozinha, né? E a princípio eu nunca tive nenhum problema no trajeto até a minha casa aqui no sítio. Mas tem um rapaz que ele é conhecido por ser meio encrenqueiro. E durante um trecho razoável do caminho, estávamos só eu e ele um pouco mais à frente. Quando eu ando nessa rua, eu sou a guria do bom dia. Porque eu dou bom dia pra todo mundo que eu passo em determinado trecho da rua. Tem até umas pessoas, especialmente de bicicleta, tem gente que já até espera, né? Já me vê chegando e fala, bom dia, né? Que são as gracinhas. O povo aqui já é muito, muito gentil, né? E nesse dia eu tinha dado bom dia pra algumas pessoas no caminho e teve um trecho que eu cheguei e tava só eu e aquele rapaz. Normalmente a gente tem aquela coisa tipo, vou ficar pra trás, porque aí eu consigo ver se ele for fazer alguma coisa e tal. Só que naquele dia, se eu andasse mais devagar, eu não ia chegar nunca. E eu fiquei com receio de justamente eu andar mais devagar e ele resolveu me abordar por causa disso. Então eu resolvi passar à frente dele. Quando eu contei isso à minha psicóloga, ela falou, por favor, não faça mais isso. Naquele momento pareceu a coisa certa a ser feita.
E eu passei à frente dele e fui recitando o Salmo 23, né? Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, né? E foi tranquilo. Chegando em casa, né, eu vi que o rapaz tinha virado uma esquina antes do sítio, né? E de repente eu vi um senhorzinho que eu tinha cumprimentado, que estava parado sozinho na birosca, tipo, uns 20 metros antes de eu passar pelo rapaz, chegou e passou de bicicleta e falou que ele tinha me seguido até ali, porque ele queria ter certeza que o rapaz não ia fazer nada comigo. E eu achei muito gentil. Inclusive, hoje eu encaro aquele senhorzinho como um anjo, porque ele não tinha motivo nenhum pra estar parado naquela birosca fechada, sem fazer nada, né? Mas ele me cumprimentou, eu agradeci a ele, abençoamos um ao outro, ele seguiu o caminho, né? Por si só, essa história pra mim já era um encontro com um anjo. Só que quando eu cheguei em casa, eu fui falar com a minha mãe, né? E minha mãe falou, quando eu comentei isso com ela, do senhorzinho que foi muito gentil, ela chegou e falou assim, nossa, mas você não acredita que eu ouvi você chamando o meu nome. E eu falei, como assim? Eu falei assim, eu ouvi você falando, mãe, mãe. E aí eu comecei a rezar por você. E eu achei isso incrível, porque, tipo, eu tava rezando pra Deus, o Salmo 23, e aí a minha mãe me ouviu em casa como se eu chamasse por ela e ela rezou por mim. Entendeu? Eu achei isso tão bonito, né? E essa foi uma situação, assim, simples, nada de ruim aconteceu, eu não tinha como ter nenhuma certeza de que o rapaz realmente faria alguma coisa ou não, graças a Deus a gente nunca passou por uma situação semelhante assim de novo, mas eu achei uma coincidência muito grande. Mas a minha família tem essa história de sentir que você deve rezar por alguém. Duas outras ocasiões também foram muito impressionantes, muito mais do que essa, inclusive, que meus pais, muitos anos atrás, porque eu era bebê, ainda estava na cadeirinha de criança no carro, minha mãe conta essa história, que eles ficaram abalados depois. Eles estavam dirigindo e em algum momento, de noite, na estrada, a gente presume que eles estavam errados, né? Eles pegaram e entraram na contramão na estrada. Só que era coisa, tipo, tinha o paredão de um lado, um desfiladeiro do outro, que eles estão andando no breu total e de repente eles veem a luz à distância de um caminhão vindo na direção deles. E eles estão tipo, gente, mas não tem onde a gente saiu, o caminhão tá na contramão, a gente tá na contramão, o que tá acontecendo? Né? E o caminhão e a luz ficando cada vez mais próxima, né, vindo de um lado e eles do outro, e eles não tinham saída para onde ir. Minha mãe começou a rezar e falar, meu Deus, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída. E eles estavam desesperados porque ele não tinha, e o caminhão ia acertar eles de frente. Ia ser um caos. Minha mãe falou que ela olhou para trás, meu irmão tava com os olhos desse tamanho. Meu pai, sem saber o que fazer, porque não tinha como ele indicar nada, acho que ele tava buzinando alguma coisa para tentar indicar o cara que tinha alguém vindo no mesmo sentido que ele, no sentido contrário, né? E a gente falou, não, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída. Ela tava rezando, assim, ao infinito, né? Entre uma via e outra não tinha só acho que eles chamam de gelo baiano, separando as vias, mas não tinha como tinha passagem, né? E a mãe falou, meu Deus, vão morrer os 4, né? Porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, tava eu dormindo na cadeirinha de bebê, o Lucas em pânico, com os olhos, eu tava nos pratos, os pires, eles em desespero, e meu irmão se morresse a família inteira ali, meu irmão ia ficar sozinho no mundo, praticamente, né? E eles estavam no desespero, e de repente, assim, pouco antes do caminhão chegar neles, tinha como se fosse um pedaço faltando do gelo baiano, que não faria sentido não ter aquele trecho ali, e eles conseguiram, assim, logo antes entrar, trocar de pista e conseguir não serem, né, vítimas de um acidente fatal horroroso na estrada de noite, né? E ela falou que eles ficaram tão assustados, né? Foi tão inesperado tudo que estava acontecendo, porque eles não esperavam estar no lado errado, eles não esperavam que fosse realmente abrir uma passagem, mas Deus é maravilhoso, né? Que eles passaram algumas semanas achando que eles tinham morrido. Eles tocavam nas coisas para ter certeza que eles estavam vivos. Então foi uma coisa assim muito desesperadora na hora. Foi um livramento imenso. E aí, a minha avó, a mãe do meu pai, perguntou se tinha ficado tudo bem com ele. Ela perguntou no dia seguinte, porque ela ouviu na cabeça dela que ela tinha que rezar pelo filho dela, porque o filho dela estava em perigo. E aí ela parou tudo e começou a rezar por ele. E foi no mesmo horário em que nós quase fomos atropelados por um caminhão, né? Então, assim, muito, muito, muito impactante a experiência. Minha mãe ficou, assim, muito, muito
chocada mesmo pelo que aconteceu. E meu irmão do meio, ele teve uma situação semelhante, que ele foi num casamento, que eu não tenho detalhes dessa ocasião, mas que meus pais também ouviram de madrugada que eles deveriam rezar pelo meu irmão, e eles rezaram pelo Lucas. E tudo que eu sei é que ele voltou no dia seguinte com a camiseta dele ensanguentada, porque rolou alguma coisa, tinha gente bêbada na festa. As pessoas perdem as estribeiras nessas festas, eu realmente não entendo a lógica. Tudo que eu sei é que o sangue, felizmente, não era dele, pelo menos eu espero que não tenha sido, né? Mas ele correu risco de vida naquela ocasião. E meu irmão não bebe, aliás, ele só tava lá de pato. Coitado. Mas, pelo que eu entendi, foi uma situação que ele podia ter se machucado sério ou até, né, tido uma fatalidade de alguma forma. E meus pais ouviram na cabeça deles, não, reza pelo seu filho. E eles rezaram pelo Lucas, e o Lucas conseguiu voltar relativamente bem. As amizades daquele dia morreram, mas, né, não manteve contato com aquelas pessoas. Mas tudo isso é para falar para ti que as suas orações elas têm um peso, elas têm um valor, elas estão movendo coisas no mundo espiritual. Deus, a princípio, não precisa de nós para nada, mas Ele aprecia não só que nós abramos espaço para que Ele haja nas nossas vidas, porque Deus não força nada em ninguém. Ele não força nada em ninguém. Ele precisa de convite. Deus nos deu livre-arbítrio, inclusive para aceitar ou recusar a ajuda que Ele pode nos oferecer, né? Mas quando a gente ora pelo outro, quando a gente pede intercessão pelo outro, a gente fortalece os meios espirituais para que aquelas pessoas sejam protegidas. Então, se algum dia você sentiu, pô, mas eu tô orando e ninguém tá me ouvindo, não, você tá sendo ouvido. Talvez você não esteja vendo os resultados agora, mas a sua oração, toda oração que você faz em prol do seu próximo, seja alguém que você ama, seja alguém que você odeia, porque Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Todas essas orações têm um peso no mundo espiritual e elas podem sim ser a diferença entre as pessoas viverem ou morrerem em situações de emergência. Então, se você sentiu Deus falando com você, ora por fulano, ore por fulano. Okay? Ora por aquela pessoa, para o que você está fazendo, porque talvez você parar o que você está fazendo para poder orar por essa pessoa faça uma diferença inacreditável na vida dela. Talvez nem sempre seja uma situação realmente de vida ou morte, mas pode ser uma situação que impeça a pessoa de fazer uma decisão muito ruim, que impeça a pessoa de consolidar dentro de si uma crença muito negativa, que pode tolir os sonhos dela, tolir o propósito de Deus na vida dela. Então, sempre que você sentir que Deus está falando com você, falando para você orar por alguém, pare e ore. Em algumas situações, você vai, inclusive, se sentir instado a orar durante alguns minutos, talvez até horas. Algumas pessoas passam por isso. Né? Se você sentiu esse chamado espiritual, atenda. Né? Não por culpa, mas por amor pela pessoa que Deus está pedindo para você orar. Eu acho muito improvável que Deus te peça para orar por uma pessoa por quem você não se importa. Mas se ele pedir, é porque talvez ele não tenha conseguido resposta de outras pessoas que se importem mais. Então, ore também. Né? Faça esse esforço espiritual, ajude os exércitos celestiais quando te for pedido. E se você puder, todo dia, tirar um tempinho para orar pelas pessoas que você ama. Para orar, pedir saúde, pedir iluminação, sabedoria, coragem, firmeza, integridade para as pessoas. Isso é sempre uma bênção. Fartura, felicidade, né, tranquilidade, paz. Algumas pessoas precisam muito de paz. Então, doe um pouquinho do seu tempo, doe um pouco da sua força espiritual para o bem-estar do seu próximo. E tire também um tempinho, eu sei que é difícil às vezes orar por pessoas que nos fazem mal, mas talvez elas estejam sendo uma força do mal justamente porque não tem ninguém que possa tentar jogar alguma luz naquela direção. Às vezes as suas orações podem ser o que é necessário para que a escuridão que rodeia aquela pessoa se desfaça pelo menos um pouquinho, para que ela vislumbre um pouco da luz do amor de Deus e ela queira abandonar as trevas justamente para se unir a Jesus. Então, lembre-se que a sua palavra tem poder, a palavra de todos nós tem poder, mas lembre-se que o mundo espiritual é real e ele precisa do nosso empenho para que o reino de Deus venha até nós. E a oração é fundamental para isso.
Ore todo dia, ore sem cessar, agradeça todos os dias e ore acreditando que você pode estar fazendo uma diferença importante na vida das pessoas. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês sintam a mão poderosa dele, amparando vocês em cada aspecto da sua vida. Que se você estiver confuso sobre alguma coisa, você se sinta apto e aberto a conversar com Deus sobre isso e deixar que ele te ilumine e te guie no caminho que está mais alinhado com a vontade dele, que é perfeita e que quer sempre o melhor para nós. Tá bom? Muito grata a todos que assistiram. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa mensagem e nos vemos novamente na semana que vem. Tchau, tchau!